Graça, misericórdia e paz a vós todos da parte de Deus e do seu unigênito Filho Cristo Jesus, o nosso Redentor que vive e reina para todo o sempre. A Ele a honra, o poder, a glória, o louvor e a adoração. Querido, eu quero compartilhar convosco uma palavra que se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns, mas ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Queridos, as instituições religiosas, as igrejas evangélicas principalmente, elas se atêm a este versículo de Hebreus 10, 25, para tentar justificar o dever, a obrigação das pessoas em frequentar um templo religioso. E sobre o tema, tenho que congregar se não perco a minha salvação, eu quero fazer uma reflexão sobre tudo isto que eu acabei de ler. Como disse, esse é o versículo usado por eles. Eu já presenciei isso muitas e muitas vezes, para eles justificarem que essas pessoas devem e têm que ter uma igreja como instituição, para que ela possa congregar. E isso me faz lembrar a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ela afirma que Pedro foi o primeiro Papa, e que essa Igreja Católica Apostólica Romana ela tem o poder de ligar e desligar no céu. Portanto, fora dessa instituição não há salvação. É o que os católicos romanos ensinam, é o que eles pregam ao longo dos anos. Só há salvação por meio da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Fora dela não há. Mas eu quero dizer para vocês que com isso também as instituições evangélicas, que herdou vários ensinamentos, que herdou liturgias, dogmas, rituais dessa instituição romana, e tudo isso nós vemos dentro das igrejas, das chamadas igrejas evangélicas, mas que essas igrejas evangélicas também nas suas entrelinhas ensinam que as pessoas precisam ter uma instituição para frequentar. E que se elas não tiverem ligada ao hall de membro de uma dessas instituições, ela pode perder a sua salvação. Eles têm uma facilidade tão grande de apagar o nome do livro da vida e acender novamente. É um tal de apaga e acende, desliga, liga, desliga. Então todas as vezes que eles excluem ou suspendem uma pessoa do hall de membro das suas instituições, elas têm o seu nome apagado, e quando elas se reconciliam com ela, com a instituição, essa pessoa volta novamente a ter o seu nome inscrito no livro da vida. Essas coisas nós vemos acontecer dentro das instituições evangélicas. Eles dizem que você tem que primeiro aceitar Jesus, depois você tem que se batizar. E agora, após o batismo, você se torna membro dessa instituição religiosa, você recebe uma carteira de membro, e agora você está apta a trabalhar em todas as atividades dessa instituição religiosa. E agora, então, você tem a sua salvação garantida. Você está salvo porque se batizou, você está salvo porque você agora passou a pertencer a uma instituição evangélica. E é isso que nós vimos e vemos ao longo do tempo, ao longo dos anos. É isso que eles ensinam, é isso que eles pregam. Eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre o tema: por que é que as pessoas frequentam os templos religiosos? Por que elas vão para a igreja? E nessa mensagem eu abordei dois aspectos que levam as pessoas a frequentarem as igrejas evangélicas. Uma é que as pessoas têm medo do inferno, de ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Então, como foi
ensinado, pregado ao longo dos anos, que para você não ir para o inferno, você precisa aceitar Jesus e frequentar uma dessas instituições religiosas, então as pessoas vão para lá com medo de irem para o inferno. E outra, as pessoas frequentam porque elas têm medo do diabo. O que eles mais falam nas suas pregações, nos seus ensinamentos, dentro dessas instituições, é o nome do diabo. É o tempo todo. E esquecem até de exaltar o nome de Cristo. O Cristo é menos lembrado, é menos falado dentro dessas instituições religiosas. E então as pessoas têm medo, e por terem medo, elas se congregam. Medo de ir para o inferno, medo de perder a salvação. Queridos, aqui é a Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, quando fala, não deixando de congregar, como é costume de alguns. É que, queridos, os judeus, praticantes do judaizante, e que haviam se convertido ao cristianismo, e então havia ali pessoas que tentavam desviar essas pessoas do cristianismo, fazendo com que essas pessoas retornassem aos rudimentos da lei de Moisés, à prática das tradições, e misturando o cristianismo com judaísmo. E então o autor da epístola, ele diz que não deveis deixar de congregar, como é o costume de muitos. Muitos estavam deixando aquilo que havia aprendido acerca de Cristo de lado e tentando voltar para o judaísmo, para a prática da lei de Moisés. Quando Cristo aqui esteve, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei até que a graça fosse estabelecida. Foi o único que, como homem, que cumpriu a lei de Moisés na sua íntegra, na sua totalidade. Por isso que Cristo, ele fez muitas coisas que hoje dentro das instituições religiosas fazem. E as pessoas dizem, Cristo fez. Por exemplo, eles dizem, Cristo se batizou, então nós temos que se batizar. Cristo jejuou, então nós temos que jejuar. Cristo, ele ia para o monte, então nós temos que ir para o monte. Cristo, ele guardou o sábado, então nós temos que guardar o sábado. Enfim, tudo aquilo que Cristo fez, eles fazem nas instituições religiosas, tentando justificar que se Cristo fez, nós temos que fazer também. Querido, nós fomos salvos pela graça. A graça é Cristo. A graça significa um favor não merecido. Nenhum de nós merecíamos ser salvo. É um favor não merecido, o próprio nome já diz. Então eu não tenho que fazer ou deixar de fazer algo para que eu possa ser salvo. Antes da fundação do mundo, ele já havia me escolhido. Não fui eu quem o escolhi, foi ele quem me escolheu. E ele diz que ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Aquele que está nele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Nele somos mais do que vencedores. Nele somos abençoados. Nele somos guardados. Nele somos protegidos. Ele nos fez morada e santuário do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que habita em nós. Por isso que em Atos 7,14 diz que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, mas ele habita dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que estar voltados para as coisas do alto, para as coisas de cima, para as coisas dos céus. Nós temos que estar voltados para as coisas espirituais, porque nós somos espirituais assim como Cristo o é. Nós temos que andar em novidade de vida como ele andou. Nós temos que mostrar a diferença para este mundo, porque ele habita em nós. Por ele estar em nós, nós falamos como Paulo falou.
Eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. A honra é dele, o poder é dele, a primazia é dele, ele é o centro de tudo e de todas as coisas, a honra é dele. E nós vemos nessas instituições religiosas as pessoas procurando primazias, destaques, serem aplaudidos, serem reconhecidos, serem chamados, por isso que elas têm títulos de apóstolo, de pastores, de evangelista, de tudo. Só falta agora o título de semideus. E elas valorizam muito isso, porque elas levam as pessoas a honrá-las. E o que elas querem é isso, e nada mais, nada menos do que isso. E no Evangelho da Graça de Deus, essas coisas não existem. O que existe no Evangelho da Graça de Deus é que todos nós somos um só, somos todos iguais. Há um só Senhor, que é Cristo. Há um só pastor, que é Cristo. É Ele que dirige todas as nossas vidas. Ninguém é mais do que ninguém. Todos têm a mesma importância no corpo de Cristo. Assim como no corpo físico, os pés têm a sua importância, as mãos, os braços, a boca, os olhos, o nariz. Cada um tem a sua importância no corpo. Ninguém é mais do que ninguém. Todos precisam um do outro. Assim somos nós no corpo de Cristo. Irmãos, todos somos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. E então, esse versículo 25 de Hebreus 10 é um versículo deturpado, porque eles têm interesse de que esses templos hajam pessoas, porque tendo pessoas, todas essas coisas que eu acabei de dizer que os homens gostam, então no templo religioso lá essas coisas acontecem. Eles não querem perder. Eles querem ser o centro de tudo e de todas as coisas. Eles querem ser os maiorais. Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele dizia, importa que ele cresça e que nós diminuamos. Ele é o maior e nós somos o menor. Nós vivemos sob os cuidados e sob a dependência dele. É ele quem nos dirige, é ele quem nos guia. Somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo dele que está dentro de nós. É ele que é o real intérprete da palavra. Não adianta os nossos conhecimentos humanos, conhecimentos filosóficos, científicos, psicológicos, conhecimentos secundários, universitários. Não adianta nada disso. A palavra é revelada pelo Espírito Santo. É ele quem traz a revelação da sua palavra. E ele está, nesses últimos dias, revelando a sua palavra àqueles que querem reconhecer que tudo é por graça, pela graça e mediante a graça de Cristo. Na graça de Cristo é que nós andamos, é que nós vivemos, é que nós somos orientados, é que nós somos dirigidos, porque Ele é quem aparece, é Ele quem é exaltado, é Ele quem é glorificado, é Ele quem é honrado, tudo para Ele e para nós nada. E então fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Os homens têm seus interesses e conveniências. E eles não querem perder nada disso, porque eles vivem disso. E é tudo isso que eles querem para as suas vidas. E com isso você é preso a esse sistema religioso, mesmo salvo por graça como tu és. Tu não vive na plena liberdade com que Cristo te libertou. Pense nisso, faça uma reflexão sobre isso. Que o Senhor continue te abençoando como Ele tem nos abençoado. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amém, amém.